Bem-vindo ao meu canal, mais um vídeo para a gente analisar a respeito da leitura da Bíblia. E aqui normalmente eu faço projeções, coloco lá o texto grego. Esse vídeo eu vou fazer sem nada disso, tendo uma conversa bem objetiva e rápida para a gente analisar uma passagem relevante demais para os nossos princípios de leitura, que é 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 17. Claro que tem uma redução aqui. Uma redução que será considerada a partir de duas problemáticas que eu irei levantar para a gente analisar uma questão aqui muito singular. Mas antes de entrar propriamente na análise do texto, a gente precisa entender, todo leitor precisa ter em mente o seguinte, que quando a gente está lendo um texto como 2 Timóteo, esse texto tem um autor. Esse autor, no caso das pastorais, é muito discutido. Alguns estudiosos compreendem que não foi Paulo que escreveu, foi chamado paulinista, porque o estilo é diferente de Paulo, a gramática, a sintaxe, a questão lexical, muitas palavras aparecem que não estão no restante do corpus paulinos. A teologia também é diferente. Para outros estudiosos, isso não é um problema tão relevante assim para mudar a questão da autoria paulina. Então existe um debate aí. Ainda assim, vou assumir aqui Paulo como autor, mas reconheço que existe um debate considerável aqui. Não é meu foco nesse vídeo. Então, o que acontece? Paulo usou esse texto para alcançar os chamados leitores originais. Esses leitores originais, pela chamada evidência interna, que é a questão da carta, a gente percebe que existia o que William Malce chama de heresia em Éfeso, ou heresia de Éfeso. Por isso que Paulo diz lá a Timóteo, no capítulo 1, verso 3, que ele permanecesse em Éfeso e anunciasse, não ensine outra doutrina. Então existe um desdobramento ou desdobramentos dessa dinâmica ao longo das cartas, sendo consolidadas inclusive pela instauração do episcopós e do presbiterós. A gente traduz como bispo e presbítero, só para a gente entender. Então, de fato, os leitores originais estão sendo levados em conta nesse aspecto. Os opositores de Paulo, eles têm uma dinâmica e, de fato, o texto é instrutivo e pedagógico para lidar com essa questão. Estou fazendo um resumo do que está acontecendo aqui. Agora, quando a gente analisa a passagem aqui, eu preciso levantar duas problemáticas. A primeira, no capítulo 3, verso 15, Paulo reconhece que desde a infância Timóteo sabe as Sagradas Letras, desde a infância ele entende as Sagradas Letras, e no verso 16 ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então ele usa a expressão Sagradas Letras e Escritura em conexão contextual pelo discurso. Sagradas Letras, hieragramata, em grego. E a escritura é o famoso grafê mais comum usado por Paulo. A primeira problemática é a seguinte: quando Paulo usa hieragramata e o grafê, ele está fazendo referência ao quê? Primeira problemática é essa. A segunda problemática, no verso 15, as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. 2 Timóteo 3,15. A segunda problemática é para a gente pensar. Como é que o hieragramata ou o grafê podem estar conectados à salvação pela fé em Cristo? Essa é a segunda problemática para a gente analisar com cuidado aqui. Então, a nossa redução é essa. A nossa redução é entender de fato como é que nós vamos responder esses pontos aqui pela leitura. Então vamos lá, mas antes é bom observar o contexto discursivo, porque no capítulo 3, Paulo fala dos últimos dias, que sobrevirão tempos difíceis. Aí o verbo está no futuro, pois os homens serão, ele faz uma listinha. Entretanto, no verso 6, ele já coloca o verbo no presente. Pois entre estes se encontram os que penetram nas casas e conseguem, verbo no presente, cativar mulheres. Verso 7, aprendem. Ou seja, Paulo faz uma ligação do verbo no futuro com o verbo no presente. Então parece que Paulo não está pensando só na questão futura. Ele admite que, de fato, essa perversão já está presente no contexto dele. E nessa dinâmica tão antagônica, Paulo coloca, antagônica à vontade de Deus, Paulo contrasta, dizendo, tu, porém,
capítulo 3, verso 10 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, tu, porém. Capítulo 4, 2 Timóteo, verso número 5, tu, porém. Então, esse elemento de contraste, ele é muito importante para a gente entender como é que o discurso está sendo amarrado pelos marcadores de início colocados aqui pelo autor, nesse caso, Paulo. Então, vamos lá. Primeira problemática. Hieragrammatar e grafê nesse texto diz respeito ao quê? Evidentemente que ao Antigo Testamento. Essa é uma questão mais tranquila da gente lidar. Então, Paulo aqui está reconhecendo que Timóteo, desde a infância, ele sabe, conhece o Antigo Testamento. Alguns estudiosos reduzem a instrução à Torá. Então, para alguns estudiosos, seria que a questão seria a Torá propriamente. Para outros, é o Antigo Testamento no sentido mais geral. Então, também há uma divergência aqui. Mas ainda assim poderíamos perguntar, por que hieragrammatar? Por que sagradas letras? Porque, de fato, essa é uma expressão que era muito comum nos chamados judeus de fala grega. Então, os judeus de fala grega chamavam o texto do Antigo Testamento de hieragrammatar ou sagradas letras. Então, esse é um elemento contextual do background lá que Paulo está escrevendo para seus leitores originais, que entendiam muito bem isso. Para eles estava muito clara essa questão. Então, o primeiro ponto para nós é mais tranquilo, porque de fato é o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é a Bíblia que Timóteo conhece, que ele é instruído. Inclusive, no background diz que a expressão a pobre é fus desde a infância, desde os 5 anos as crianças são instruídas no background judaico. Então, isso é uma realidade. Então, o que a gente está reconhecendo aqui, respondendo à problemática? Que, de fato, é o Antigo Testamento, a Bíblia que Timóteo conhece. Tudo bem, essa questão, para nós, parece ser um pouco mais tranquila. Entretanto, a segunda problemática, que é a questão, porque Paulo diz a Timóteo que as Sagradas Letras, elas podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. A grande questão para nós aqui, talvez a mais singular, mais importante, como que Paulo conectou o Antigo Testamento à salvação pela fé em Cristo? Como que ele conectou isso? Como é que a gente vai conseguir entender esse ponto aqui? Então, essa segunda problemática é extremamente relevante. Lembrando que, quando Paulo diz que as Sagradas Letras podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo, ele não está desconsiderando que toda a Escritura é inspirada. Inclusive, alguns autores trabalham com a ideia da potencialidade inata da Escritura de trazer a salvação, porque ela é inspirada por Deus. Então, nesse caso, está totalmente conectado uma coisa a outra. Então, nesse ponto, o que a gente pode observar? Em primeiro lugar, por que a salvação está ligada ao Antigo Testamento para Paulo aqui? Primeiro, a gente pode sair um pouquinho de 2 Timóteo, só para entender a dinâmica do ministério paulino no livro de Atos, porque muitas vezes Paulo entrou nas cidades, ia direto para a sinagoga, convenceu os judeus que Jesus era o Cristo, usando o Antigo Testamento, a não ser em Filipos, mas normalmente essa era a dinâmica estratégica usada por Paulo. Então é muito comum para nós, é muito claro para nós entendermos que Paulo lia Cristo pelo Antigo Testamento. Isso é fundamental. Segundo ponto, por que o Antigo Testamento está ligado à salvação pela fé em Cristo? Porque, de fato, é evidente que já havia uma predição, ou seja, a mensagem do Messias já estava no Antigo Testamento. Esse é um ponto também que é o universo de grandes debates, principalmente hoje, do que se chama intertextualidade, que é o uso do AT no NT. Então, a gente está fazendo o caminho inverso, de fato, compreendendo que quando Paulo diz que as Sagradas Letras, o Antigo Testamento, estão conectados à salvação pela fé em Cristo, Paulo está dizendo que no AT já existiam menções claras de Cristo e já existia uma expectativa messiânica para se cumprir no Novo Testamento. Esse é o elemento que pode ser levado em conta. Entretanto, William Mouse, do Word Biblical,
ele acaba entendendo que se fosse só isso seria uma questão muito anacrônica, porque ficaríamos somente lá. E 2 Timóteo, como eu disse aqui, provavelmente no ano 62 foi escrito, 63, Paulo fala aos seus leitores originais só a partir do Antigo Testamento, sem nenhum tipo de cumprimento, naquela dinâmica de promessa e cumprimento. Então, o que se imagina que de fato está acontecendo aqui? Que, claro, está lá no Antigo Testamento? Está no Antigo Testamento. Entretanto, já está se levando em conta que a leitura desse Antigo Testamento passa pelo princípio cristológico, que o Davis Docker chama de hermenêutica cristológica. Então já há uma leitura aqui do AT sobre o viés Cristo. O Howard Marshall, no seu comentário lá do ICC, ele acaba afirmando que o Antigo Testamento sem Cristo já não faz sentido para Paulo aqui. Então essa hermenêutica cristológica ela é fundamental. Então aqui, olhe bem, o que a gente está observando. Há o elemento preditivo lá, a questão da promessa no Antigo Testamento, Cristo está lá, o Messias está no Antigo Testamento? Está. Esse é um ponto. O outro ponto é entender que agora eu preciso trazer o AT para o Novo Testamento como elemento de cumprimento, para de fato entender que aqui há uma leitura do Antigo Testamento baseada e fundamentada em Cristo. Inclusive, citando novamente o Davis Docker, ele acaba dizendo que Cristo é o primeiro hermeneuta do Novo Testamento, porque os evangelhos estão repletos de citações do Antigo Testamento interpretadas pelo próprio Cristo. Então, ele inaugurou essa leitura. Então, o que acontece aqui? A gente tem esse outro elemento levando em conta. Por que o Antigo Testamento está ligado à salvação pela fé? Porque o Antigo Testamento é lido pelo princípio Cristo. Então, esse elemento também é importante. Paulo não está desprezando o Antigo Testamento. Ele não está falando que ele não é importante, mas ele está dizendo que, de fato, ele é entendido agora por meio de Cristo. Aqueles que têm a fé no Cristo, que têm um conhecimento do Cristo, é que leiam o Antigo Testamento. Isso é outro elemento para a gente levar em conta. Além disso, tem uma questão importante que é contextual, que no verso 14, o que Paulo faz? Ele diz a Timóteo, tu, porém, permanece, o imperativo é importante, naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, de que foste convencido. Então, é muito interessante porque o princípio pedagógico para Paulo, em relação a Timóteo, passa pelas Sagradas Letras, passa pela Escritura, mas também passa por aquilo que ele aprendeu anteriormente. E o restante do verso 14 diz, sabendo de quem o aprendeste. Aí tem uma discussão também sobre de quem Paulo está falando aqui, mas se voltarmos ao verso 10, Paulo diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Tens seguido de perto o meu ensino. Porque alguns dizem, não, de quem aprendeste, porque tem a ver lá com Eunice, com Lloyd, mas de fato, ou com o próprio Deus para alguns, mas pelo contexto imediatamente anterior, parece que é Paulo mesmo. Então você sabe de quem, Timóteo é consciente de quem havia o ensinado o evangelho. Então, mas o ponto é nós igualarmos aqui, vamos equiparar a seguinte ideia, que Timóteo tinha sido, ou vinha sendo doutrinado, foi doutrinado desde a infância pelo Antigo Testamento. De outro lado, o Evangelho também teve um elemento pedagógico importante, porque aquilo que Timóteo aprendeu foi o Evangelho. Se nós olharmos bem, de fato, no capítulo 1, verso 13 de 2 Timóteo, Paulo diz, mantém o padrão, falando a Timóteo, das sãs palavras que de mim ouviste. Então, olhe bem, lá o contexto já anuncia para nós que, de fato, o Timóteo foi doutrinado no Evangelho. E Paulo, então, diz a ele, permanece no Evangelho, continua. Por que Paulo faz isso? Claro que tem o macro da carta, que Paulo está contrastando e atacando veementemente os falsos mestres. Então, Paulo não poderia de forma alguma, Timóteo não poderia de forma alguma ceder à pressão dos falsos mestres, mas permanece naquilo que ele aprendeu, que foi o evangelho genuíno ensinado por Paulo. Então, no mínimo, o que a gente tem aqui? Nós temos uma equiparação. Qual é a equiparação? É entender que, de fato, Paulo está unido o evangelho às escrituras do Antigo Testamento, lidas cristologicamente. Então, a segunda problemática, que é mais relevante para esse vídeo,
é justamente entender como que as Sagradas Letras estão ligadas à salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, resumidamente, o que a gente observou? Primeiro, porque lá no AT, Cristo, o Messias já está, é um ponto inicial. Segundo ponto, o AT é lido aqui em 2 Timóteo pela hermenêutica cristológica, então o Antigo Testamento faz sentido pelo evento Cristo, pelo cumprimento Cristo, algo fundamental, e nesse sentido a Escritura é inspirada, como eu disse anteriormente, potencialmente ela já carrega de forma inata a salvação, porque ela tem esse poder em si. Então, alguém pode perguntar, mas toda a Escritura, claro que eu preciso reconhecer também que o pessoal gosta muito de teologia, pega a Escritura aqui, coloca lá no manual de teologia e diz a Bíblia é inspirada. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do Antigo Testamento sobre o viés da hermenêutica cristológica. E isso é importante para nós associarmos também que está conectado ao Evangelho, aquilo que Timóteo aprendeu de Paulo. Então, a equiparação entre o AT fundamentado em Cristo e o Evangelho é colocada por Paulo aqui nessa passagem, olhando os elementos quais? Elementos de background, elementos de contexto e elementos de semântica. Então aqui, voltando ao que eu disse lá no início, que parece que o autor está comunicando aos seus leitores originais, por meio de Timóteo, por meio daquilo que ele fala com Timóteo. Ainda que a igreja seja cercada de falsos mestres, é fundamental permanecer no Evangelho e entender que o Antigo Testamento, que é um problema nas pastorais, alguns falsos mestres usavam a lei de forma indevida, ela faz sentido por meio de Cristo, já chamada hermenêutica cristológica. E a Escritura, essa Escritura que passa por Cristo, é uma Escritura inspirada. Esse elemento colocado no finalzinho do texto para nossa observação. Claro que esse teop, ustus, que é tão importante para análise, que não é meu foco aqui, mas é muito importante, mas a gente precisa entender isso. Escritura inspirada, Sagradas Letras, ligada à salvação, hermenêutica cristológica, igualdade de Antigo Testamento e Evangelho. Então, esses elementos são importantes para a gente ter uma ideia do que de fato esse texto está dizendo.